tratar agora dos parâmetros para aplicação das penalidades, aqueles parâmetros que já foram trazidos naquele artigo 188 da Lei 6677, que lembra que eu já comentei sobre ele, que ele fala: na aplicação das penalidades deverão ser considerados a natureza e a gravidade da infração, os antecedentes funcionais, os danos para o serviço público e as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, a gente precisa se socorrer ao regulamento para ver como foi tratada essa questão de parâmetros para penalidade. Só que o próprio regulamento, antes de detalhar, o que são circunstâncias, como é que as infrações são classificadas em leve, média, grave ou gravíssima? O que são circunstâncias atenuantes e agravantes? O que são bons antecedentes funcionais? E o que são o que é considerado dano ao serviço público? O decreto antes, ele traz algumas regrinhas que o servidor, quando deve analisar qual é a penalidade cabível, ele tem que verificar como é que ele vai estudar aquela penalidade, estudar aquelas infrações. Por quê? Porque o regulamento definiu infração como toda conduta irregular que vai estar violando um dever, uma proibição, uma transgressão, né? Então, assim, ele não define exatamente com essas palavras, mas a gente tem que analisar as infrações disciplinares. E tem algumas regras que a gente trouxe do direito penal para que, na hora que a comissão, principalmente quando ela está apurando diversas condutas, às vezes imputadas ao mesmo servidor, ela tem que compreender como é que ela chega e define: isso é uma infração leve, isso é infração média, isso é infração grave, isso é infração gravíssima, tá? Esses parâmetros, eles estão previstos no artigo 23 do decreto regulamentar. Vamos ver o que é que diz esse artigo 23? Olha o que ele fala. Na verificação da penalidade cabível, além dos parâmetros elencados no artigo 5º, deverão ser observadas as seguintes regras. Inciso 1. Quando uma única conduta irregular implicar em violação de mais de um dever ou mais de uma proibição funcional, prevalecerá a violação que acarretar a infração disciplinar de maior gravidade na realização da dosimetria da pena. Então, vamos imaginar, isso é muito comum, que um servidor ele está sendo acusado de mais de uma conduta irregular dentro daquele próprio processo. Vamos pegar um caso assim, por exemplo, um diretor de uma unidade hospitalar. Ele está sendo acusado, ele está sendo negligente no controle da frequência, ele não está adotando medidas para a organização do serviço público. Então, tem várias irregularidades que foram atribuídas a ele. Mas uma delas, porque a gente junta tudo no mesmo processo, porque decorreu normalmente de uma sindicância e de uma investigação preliminar, mas uma delas é uma irregularidade grave. Ele dispensou indevidamente uma licitação e contratou diretamente uma empresa para favorecer essa empresa. Isso, ele está violando aquela proibição do artigo 176-10, que é valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro. Então, apesar das outras condutas que foram atribuídas a ele serem culposas e condutas culposas não gerariam a pena de demissão, o que é que diz esse artigo 23, inciso 1, que a gente acabou de tratar? Ora, quando uma única conduta irregular implicar em violação de mais um dever funcional e mais de uma proibição, eu vou considerar aquela que caracteriza a infração de maior gravidade. Talvez esse exemplo do diretor não tenha sido adequado, porque eu falei da dispensa indevida, mas aqui é uma única conduta irregular que ele está violando mais de um dever e mais de uma proibição. E aí a gente considera aquela que for de maior gravidade. Então, vamos imaginar que ele está sendo acusado de não ter feito cotação. Vamos pegar o exemplo de licitação. Ele não fez a devida cotação do preço,
ele deixou o contrato anterior expirar para gerar uma contratação emergencial, mas ao fim e ao cabo ficou mostrado que ele atuou dolosamente para favorecer uma empresa e ela ser contratada diretamente. Então, vai prevalecer nesse comportamento único a conduta de maior gravidade para verificar a penalidade cabível. Então, por mais que a gente elenque deveres que eles isoladamente não geraria pena de demissão, eu vou considerar que se a penalidade mais grave, se a violação mais grave ocorreu, vai gerar a pena de demissão. Eu acho que esse exemplo não está muito legal, mas assim, muito redondinho, mas é só para vocês entenderem, porque é muito comum no PAD ter violou o princípio, o artigo 175, 1, 2, 3, aí bota o 9, que é manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Se colocou o inciso 1, 2 e 3 e eles isoladamente não geram demissão, se você colocou o inciso 9, atribuindo ao servidor uma conduta incompatível com a moralidade administrativa, prevalece esse inciso 9 para caracterizar que houve uma infração gravíssima e na dosimetria da pena, infração gravíssima é pena de demissão. Agora acho que eu consegui fechar essa ideia do inciso 1. Vamos agora para o artigo 23, inciso 2, que é outro parâmetro que deve ser levado em consideração quando eu for começar a fazer a dosimetria da pena, o inciso 2 do 23. Vamos ver. Quando há sucessão de condutas irregulares e estas forem consideradas meros atos preparatórios ou atos de execução para uma conduta final, esta última conduta irregular é que deverá ser considerada para a dosimetria da pena. É uma regra do direito penal. Você não pune atos preparatórios e atos de execução. É também o princípio da construção que pode ocorrer. Às vezes, um ilícito é absorvido por outro e esse ilícito final é que vai gerar realmente a análise do juiz da dosimetria da pena. É uma regra parecida. Então, vamos imaginar que um servidor vem e vai em um lugar ou ele falsifica algum documento. Mas ele falsificou esse documento e ele apresentou esse documento perante a administração para obter uma vantagem devida. Então, o que eu vou considerar no final? E ele obteve essa vantagem devida. O que eu vou considerar no final? No final das contas, ele praticou um estelionato qualificado, porque existe essa possibilidade, né? Na verdade, ele praticou uma infração que violou o dever de lealdade, o dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa, mas ele praticou uma conduta ilegal, tipificada como crime. Valer-se do cargo para lograr um proveito indevido, está no artigo 176. Então, todos esses atos preparatórios que ele fez, antes de consumar sua conduta ilícita, eles vão ser absolvidos pelo ato final. E é esse ato final que vai definir a dosimetria. Basicamente é isso, a gente traz do direito penal, a gente está importando muitas regrinhas para dizer atos de execução e atos meramente preparatórios, às vezes nem eles isoladamente são puníveis. O que a gente pune é o ato final, tá? Artigo 23 também traz uma terceira regra que deve ser considerada na hora de eu fazer o estudo, começar a analisar como é que eu vou fazer a dosimetria dessa pena, principalmente quando envolve várias situações de condutas, pluralidade de condutas, está previsto no artigo 23, inciso 3. O que é que diz? Quando há pluralidade de condutas irregulares da mesma espécie, praticadas de forma contínua, em condições de tempo, lugar e forma de execução, essas podem ser enquadradas como uma única infração, e sua continuidade delitiva implicará em agravamento da penalidade na realização da dosimetria. Isso que está previsto no inciso 3 não se confunde com o inciso 1, que eu tratei no início da aula, porque o inciso 1 é uma única conduta que viola ao mesmo tempo mais de um dever e de uma proibição. E aí eu vou considerar
qual é a mais grave, tá? Uma única conduta. Aqui não, são várias condutas, só que tem uma particularidade aqui. São condutas sucessivas praticadas de modo contínuo com o mesmo modus operandi, de tempo, modo e lugar. Isso é o que tem no direito penal? É a ficção jurídica do crime continuado. Tá? Você considera como se fosse uma única conduta, apesar dela ter sido praticada de forma fracionada. Foi praticada um dia, depois foi praticada a mesma conduta, com a mesma forma de execução em outro dia e depois. E aí, basicamente, essa regra está trazendo um alerta para ver se estamos lidando com uma infração continuada. Imagine que aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos, o servidor vem. Olha, ele usou o carro indevidamente um dia, outro dia ele usou indevidamente, outro dia ele usou indevidamente, outro dia ele usou indevidamente. Eu vou analisar tudo com uma única conduta e vou agravar. Até para considerar que, será que essa conduta de ficar usando o carro várias vezes, será que não é uma apropriação? Será que ele não merece, não é um uso assim, foi uma coisa, uma emergência que eu tive na família, então você tem que analisar tudo aquilo ali com uma única conduta e podendo isso é uma ficção jurídica, porque o crime continuado que está previsto no Código Penal é uma ficção jurídica, e aí sim eu defini ao final, já que é uma última conduta, vai implicar numa sanção mais grave, porque às vezes quando você olha o ato isoladamente, eles podem até, de per si, né, não comportar uma infração grave. As pessoas não, isso é bobagem. Isso é bobagem, mas e aquela continuidade delitiva? Aquele pratica um dia uma coisa, outro dia a mesma coisa, da mesma forma, mas então assim, é aquela noção de crime continuado que está no Código Penal e que a gente adaptando traz isso para o direito disciplinar, tá? E por último, tem no inciso 4 uma nova orientação sobre dosimetria. Qual é? Quando há duas ou mais condutas irregulares distintas, mas existir conexão fática entre elas, as condutas irregulares apuradas no mesmo processo deverão ser consideradas conjuntamente para a dosimetria da pena. Então, é diferente do inciso 3. O inciso 3 são condutas idênticas, da mesma espécie, que apenas são praticadas de forma contínua. Pratica um dia uma, pratica um dia outra, pratica outro dia outra. Aqui não. Aqui são condutas que têm uma conexão fática. Não são as mesmas condutas, mas há uma conexão fática entre elas, tá? Há uma semelhança entre elas. Isso nada mais é do que o direito penal trata do concurso material de crimes. Porque tem uma conexão entre eles e aí você analisa conjuntamente esses ilícitos para definir qual é a sanção final cabível, tá? Não é exatamente, gente, ipsilitris o que está no Código Penal. A gente vê o que tem no Código Penal. Isso foi a ideia do legislador ao fazer esse regulamento. E o que dá para a gente aplicar aqui no direito disciplinar? Então, dá para aplicar sim essas orientações. Isso é muito comum de ocorrer quando a gente está analisando ilícitos disciplinares, tá? E por último, o parágrafo único desse dispositivo, do artigo 23, diz: o desconhecimento de norma legal ou regulamentar não isenta o servidor de responsabilização disciplinar, podendo afastar o dolo ou a má-fé da conduta irregular do infrator para a verificação da penalidade cabível, a depender das circunstâncias do caso concreto. Esse parágrafo único é uma tentativa de trazer aquela regrinha que tem lá no Código Penal sobre erro de proibição. Ora, está lá no Código Penal que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se isentar de uma responsabilização. Só coloca lá no Código Penal se o erro é excusável ou se o erro é inexcusável. Transportando isso para o direito administrativo sancionador, a gente tem que, todo servidor tem que conhecer a lei.
Gente, se a administração está distrita ao princípio da legalidade, ele pode assim, eu pratiquei essa irregularidade porque eu não sabia. Então, assim, o próprio desconhecimento do servidor da lei já é inexcusável, porque ele tem um dever legal de conhecer a lei, certo? Tá um dever do artigo 175, inciso 3, observar normas legais e regulamentares. Então, o dever dele já é inexcusável. Agora, o que pode acontecer? E é importante eu definir se a conduta do servidor é dolosa ou culposa, porque a gente vai ver na hora de definir cabe TCD, não cabe TCD, TCD é o termo de compromisso disciplinar, a gente vai ter que analisar se a conduta é dolosa, se a conduta é culposa. Essa questão de conduta dolosa ou culposa influencia diretamente na penalidade, porque, por exemplo, a gente não pode aplicar a pena de demissão em condutas culposas. Então, mesmo o que acontece? O desconhecimento da lei não exclui a sanção. O que vai atenuar é o quê? Eu vou afastar o dolo ou a má-fé. Isso acontece muito no ilícito acumulação ilegal. Você percebe que o servidor estava agindo de boa-fé, que ele não tinha consciência de que ele estava numa situação ilegal, ele trabalhava todo certinho, normalmente aqueles servidores que não tem um nível de escolaridade alta e ele acha que ele pode ser auxiliar administrativo e técnico administrativo e são cargos inacumuláveis. Às vezes o pobre coitado não conhece essas regras de acumulação ilegal de cargos, deveria. Mas a falta de consciência da ilicitude, o desconhecimento daquela regra é inexcusável. Mas o que pode acontecer? Eu afasto o dolo, eu afasto a má-fé, e ao afastar o dolo, a má-fé, a sanção dele acaba sendo o quê? Mais leve. No caso da acumulação, se afasta a má-fé, vai dar chance a ele de se regularizar. E no caso de um outro ilícito que o servidor não conheça aquela regra, eu vi muito isso quando há um tempo atrás ocorreu aquela operação de servidores que eram contratados através de empresas no estado. A maioria não sabia que não podia, tá? E a gente percebia claramente esse desconhecimento. Desconhecimento esse que eu continuo dizendo, é inexcusável, mas eu não posso demitir uma pessoa que não agiu com consciência da ilicitude, que não conhecia aquela proibição. É aquele erro de proibição que o Código Penal previu. Então essas regras do artigo 23 são regrinhas de ouro, são um mapa, assim, um mapa para orientar como a comissão ou o investigador que vai fazer a investigação preliminar, ou a comissão sindicante, ou até no PAD, na hora que vier realmente a aplicação da sanção, não é uma mera prospecção da sanção, a gente precisa ter essas diretrizes para que a comissão se sinta segura, a autoridade jurídica também, a autoridade julgadora competente também se sinta seguro na hora de definir qual é a sanção. Então, algumas regras do direito penal, com as devidas adaptações, a gente pode sim aplicar no direito administrativo disciplinar, e foi isso que esse regulamento trouxe no artigo 23. Na próxima aula, aí eu vou tratar das infrações, como elas podem se classificar segundo a sua natureza e gravidade, e vou tratar das hipóteses em que cabe a advertência, e depois eu falo das hipóteses em que cabe a suspensão numa aula seguinte. Até mais!